exatamente, é o seguinte, né? Eu até ontem a gente viu o minério em alta e a Vale acompanhou. Mas nos últimos dias a gente estava vendo, né, que a movimentação do minério não estava dando um reflexo diretamente nas empresas brasileiras. O minério subiu, né, principalmente nos últimos anteriores 2 dias, a Vale não tinha acompanhado. Ontem não, né? Ontem a gente viu que ela foi aí na mesma mão que o próprio minério. Mas a minha pergunta foi assim, Ale, por que às vezes o minério sobe e a Vale não? A gente tem a tendência, né, de esperar, o minério está em alta, então quer dizer que a Vale vai abrir em alta? Aí eu queria que o Ale explicasse aí pra gente, né, como que a gente consegue entender isso, né? Como que a gente vê, né, o Ale, nesse ano a gente viu muitas vezes o minério ser mocinho, ser vilão, e eu queria que você explicasse isso pra gente melhor. Paula, isso ele vai muito da dinâmica de comercialização do minério. O minério que é negociado nas bolsas internacionais, principalmente nos Estados Unidos e Singapura, que são as duas bolsas que têm como benchmark do minério de ferro, eles possuem uma condição de custo e frete, que é uma característica onde o minério é posto nos portos chineses ainda estivado. Como o maior importador global, isso de maneira esmagadora é a China, é a rotina do mercado, é a dinâmica do mercado e que Vale, Rio Tinto, BHP, esses grandes players do mercado de minério, já enviem esse minério para a China e deixem armazenado em zona primária nos portos. São 3 regiões principais que importam minério de ferro lá no país asiático, e esse minério fica em propriedade da própria Vale, fica em propriedade da Rio Tinto nos portos chineses. Eu separei alguns gráficos, que se for possível colocar no ar, nós conseguiremos entender o que aconteceu agora. Esse primeiro gráfico ele mostra os estoques de minério de ferro nos portos chineses. Então, nos últimos 30 dias, houve um crescimento muito grande destes estoques, que foi o minério de ferro que acabou sendo transportado para lá e ele está armazenado nos portos hoje. Como a demanda reduziu, o minério ele foi se acumulando nos portos. O gráfico 2, ele vai mostrar agora vamos esperar ali. Pode passar. Isso. Esse gráfico ele é interessante porque ele mostra a quantidade de toneladas de minério sendo transportadas por milha marítima. Essa linha azul clara mostra de uma maneira muito simples de perceber a queda, o declínio no transporte transoceânico do minério de ferro. Então, com esse gráfico e o gráfico 3 agora, nós vamos ver a redução das exportações para a China, que esse gráfico ele atingiu aquele pico quando o minério chegou a $220 a tonelada e ele caiu vertiginosamente agora. Então, o que está puxando a alta do minério de ferro agora é a transferência de propriedade do minério que está em posse dos exportadores nos portos chineses para as mãos dos compradores na China. Já que o preço caiu a valores que se tornaram muito atrativos por esses compradores, eles estão aproveitando para recompor os seus estoques. Então, esta dinâmica é um minério que a Vale, por exemplo, já enviou para lá e agora ela simplesmente está transferindo a propriedade. Então, a correlação do preço do minério na bolsa com as ações da Vale, eles, como não é 1 para 1, já que a Vale tem outros produtos que ela comercializa também, essa correlação ela pode vir um pouquinho mais tarde. Então, o minério ele antecipa tanto o movimento da Vale, quanto ele pode antecipar o próprio movimento do índice Bovespa, que já que a Vale tem um peso de mais de 15% dentro do geral de preços. Né? A gente fica muito de olho em relação aqui à questão do minério, porque realmente, o minério abriu no positivo. Então, será que hoje a Vale vai ficar no positivo? Porque a Vale segura, né, 15% aí da fatia do Ibovespa. Aí ontem, na hora que a gente estava conversando, que você me explicou isso, eu falei, poxa, então eu estava pensando muitas vezes errado, porque quando eu vejo que o minério abriu em alta, eu já começo a achar que vai ter uma tendência positiva aí para a Vale, e não quer dizer exatamente isso, porque é isso que você falou. O minério pode já estar lá no porto, né? Só vai ser feita a troca ali da propriedade, mas ele já está lá no estoque. Então, isso que, na verdade, a gente também tem que levar em conta, né, Ale? Agora, qual que é um período ali que tem, mais ou menos, né, para a gente conseguir entender dessa logística como um todo, até do transporte dele, até ele chegar no porto em si? A característica das commodities que não são negociadas nas principais bolsas do benchmark, eles têm um incoterm, que ele mostra qual que é a responsabilidade entre a compradora e a vendedora, aonde esse produto deve ser posto. Então, produtos como soja e milho, eles têm um incoterm FOB e é dentro do navio no porto de origem.
O minério de ferro ele tem a característica de ser CFR, Constant Freight, então é nos portos chineses. A cadeia de transporte do minério ela é longa. Até a Vale retirar o minério da mina, transportar de trem até o porto de Tubarão, no Espírito Santo, por exemplo, agendar a janela portuária, estivar esse minério e transportar para a China, nós estamos falando só de logística há 60 dias aproximadamente, é feito a desestiva e o produto fica armazenado em propriedade da Vale. Quando um comparador chinês, uma siderúrgica, quer comprar esse minério, ele vai no contrato à vista, se os estoques estiverem baixos, e faz a compra pelo contrato futuro e há uma troca de contratos pelo produto físico. Uma operação chamada Exchange for Physical. Então, troca os contratos futuros pelo produto físico. Isso acaba puxando as cotações do contrato à vista e nem sempre puxa as cotações dos contratos futuros, o segundo, o terceiro, o quarto vencimento. Então, essa é a dinâmica que está acontecendo agora. Vale já enviou, tem um estoque muito alto na China e o chinês está aproveitando o preço baixo para fazer a compra desse minério de ferro via Bolsa de Valores. Então isso pode ser sentido na Vale um pouco mais tarde. Quando esse fluxo voltar a se normalizar e nós tivermos um restabelecimento no transporte transoceânico, a correlação ela fica mais próxima porque nós começamos a monitorar as exportações da Vale com saída dos portos brasileiros. Isso vai acontecer a mesma dinâmica com a Rio Tinto, por exemplo, na Austrália, quando nós monitoramos o fluxo saindo do porto de Dampier para os principais portos importadores da China. Bom,